Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de Direito do Consumidor. Nós tratamos nas aulas passadas sobre as formas de responsabilidade civil dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, na verdade, tem alguns pontos importantes que a gente já citou e é importante a gente se atentar sempre às diferenças entre aquelas formas de responsabilização civil, principalmente a questão da responsabilidade, que como a gente viu, da responsabilidade subsidiária, né, ou solidária, como a gente viu no caso, a subsidiária ela vai acontecer no fato do produto e a solidária ela vai acontecer nos outros 3 casos. Beleza? Então agora, na verdade, nós vamos tratar das chamadas excludentes da responsabilidade civil. O que significa isso? Significa que nesses casos que a gente vai tratar aqui, ainda que eventualmente o dano aconteça, né? A gente vai ver que tem casos que sim, tem casos que não, mas ainda que aconteça, não existe a responsabilização do fornecedor, por algumas razões, né, que se traduzem, na verdade, dentro da lei, como formas de excluir essa responsabilidade que existe do consumidor e, portanto, excluir a necessidade de indenização. Na realidade, nós vamos ver que 2 dessas 3 formas, né, de, em tese, excluir a responsabilidade, elas não são, na verdade, excludentes da indenização, mas sim elas são, na verdade, a ausência dos requisitos para fim de uma responsabilização, uma indenização posterior. Então, para isso a gente tem que ter sempre em mente, tá, os requisitos para a responsabilidade civil. Então aqui nós estamos tratando de ato, dano e nexo causal, beleza? Sem dolo ou culpa, né, de forma geral. E aí, a gente tem que ver que em 2 desses 3 casos vai ser um requisito que vai ser retirado e, portanto, sem que existam os 3 requisitos cumulativamente, eu não tenho como responsabilizar alguém eventualmente por um dano, por uma situação acontecida. Então, a primeira excludente, e um desses 2 casos que eu falei, é justamente a não colocação do produto no mercado, ou não prestação do serviço também. E a gente pensa, bom, então eu tenho lá uma pessoa que está tentando me responsabilizar por um evento, tá? Por um evento que seria, por exemplo, um produto estragado. Ok, tem alguém tentando me responsabilizar por esse produto estragado. E aí eu digo, excelência, não fui eu que coloquei esse produto no mercado. Tá? Eu não sei quem foi, mas eu não fui. Analisando um pouco a fundo, não dá para entender aqui que, na verdade, não existe uma excludente de responsabilidade, mas sim a ausência do primeiro requisito da responsabilidade civil, o ato. Houve um dano, tá? Houve um dano. Só que eu não pratiquei nenhum ato que levasse a esse dano. Não tem um ato meu aqui. Então, na verdade, eu tiro daqui o requisito ato, tá? E é lógico que, por consequência, eu retiro também o nexo causal, porque não existem nem 2 polos, né, para que eu possa ligar no sentido de provar esse nexo causal. Então, na verdade, a não colocação do produto no mercado, na verdade, é a ausência do primeiro e mais básico requisito da responsabilidade civil, que é o ato. O ato que vai causar, que teria causado, supostamente, né, aquele dano. Então, basicamente assim. A segunda causa prevista de exclusão de responsabilidade pelo Código de Defesa do Consumidor
é a ausência de dano. Então, eu tenho uma pessoa tentando me responsabilizar por um ato, eu pratiquei aquele ato, só que não houve dano decorrente. Se não houve dano, não existe responsabilidade. Lembra lá? Qual que é o segundo requisito da responsabilidade civil? Dano. Então, na verdade, a ausência de dano também não é, na verdade, uma excludente de responsabilidade. Isso porque a gente tem que entender que é o seguinte. Teleologicamente falando, então assim, estudando a própria terminologia dessa matéria, a gente vai ver que a ausência de requisitos, ela está antes do fato, antes da geração da responsabilidade. A excludente de responsabilidade, ela está depois de todo o ocorrido. Por quê? Porque eu gerei aqui, alguma coisa aconteceu, eu gerei aqui uma responsabilidade, tá? E depois, lá na frente, eu excluí essa responsabilidade por conta de alguma situação que eu comprovei lá na frente, tá? Então, é diferente a gente falar de inexistência de responsabilidade, que quer dizer que aquilo, na verdade, nunca ocorreu. Eu matei lá atrás. É diferente de falar da excludente de responsabilidade que está aqui na frente, que eu matei depois. Ainda que o fato, logicamente, tenha acontecido antes, né? Então, existe sim uma diferença fundamental nesses dois conceitos e, na minha visão e de parte da doutrina, tanto a ausência de dano quanto a não colocação do produto no mercado, elas não são causas excludentes da responsabilidade. Elas geram, inclusive, a inexistência de qualquer responsabilidade. Então, não é que o ato não aconteceu, não é que o ato aconteceu, mas eu não sou responsável. É que o ato sequer aconteceu. Essa é a fundamental diferença dessas duas para a próxima, que de fato é a única causa efetivamente excludente da responsabilidade civil dentro do Código de Defesa do Consumidor, que é a culpa exclusiva da vítima ou do fornecedor, ou de terceiro, do consumidor, desculpa, ou de terceiro. Então, tanto quando a culpa for exclusiva, tá, do consumidor, quando a culpa exclusiva for de terceiro, eu não tenho como responsabilizar este fornecedor pelo ato que aconteceu. Tá? Então, alguém vem devolver um produto, por exemplo, porque está estragado, mas foi ele que chegou em casa e derrubou aquele produto e estragou. Culpa exclusiva do consumidor. Ele veio trocar aquele mesmo liquidificador, só que foi o amigo dele que quebrou. Então a responsabilidade não é do fornecedor, é daquele que efetivamente quebrou o produto. Ele veio trocar, e de fato o produto estava com problema. Aí sim a responsabilidade ainda é do fornecedor. Agora, o que se diz em relação a isso, e que aí já é mais teórico e menos prático, como são os outros dois, é que a culpa exclusiva da vítima acaba tirando o nexo causal entre o ato e o dano. Então, cada uma delas retiraria um dos requisitos, mas eu ainda sou da teoria de que os outros dois, eles estão excluídos pelas duas primeiras hipóteses. O terceiro já é bem discutível e eu acho que sim, é uma causa excludente da responsabilidade civil, tá? Porque senão daí seria também a ausência de requisitos, enfim, já seria outro tratamento que teria que se dar para essa situação. Mas de fato, as três então são essas: não colocar o produto no mercado, tá?
inexistência de dano e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Beleza? Aí aqui nós temos alguns exemplos que vão ilustrar essa questão das excludentes de responsabilidade, né? E que são bastante interessantes. Primeiro é uma morte em uma micareta. Tá? Então, não é nem quem já foi, na verdade, quem já viu, sabe? Que é uma bagunça, que é uma confusão, um monte de gente, e aí de repente alguém acaba sofrendo um dano lá dentro. Tá? Isso já aconteceu. Desculpa. Isso já aconteceu antes de tentativa de responsabilização do dono da festa, do organizador, por conta, eventualmente, de um dano que tenha acontecido lá dentro. Acontece, pessoal, que quem se dispõe a ir já sabe como que é a situação, né? E acaba que a maior parte dos danos que são causados lá dentro, não é que eles sejam previsíveis e não é que eles sejam aceitáveis, mas eles acabam não tendo uma responsabilização do fornecedor, porque razoavelmente se entende que aquilo podia acontecer, tá? E que, portanto, não havia possibilidade de uma responsabilização pelos atos que acontecem ali dentro. E além disso, na verdade, na maior parte desses casos se reconhece que houve culpa exclusiva de terceiros, não é, logicamente que não é do consumidor, né? Então, como culpa exclusiva de terceiros, aí não existiria então a responsabilização do dono da festa. Segundo comentário que tem que se fazer é que a culpa exclusiva de terceiros não se aplica ao serviço de transporte, tá? Então, é o único serviço específico que a lei prevê que não se aplica a culpa exclusiva de terceiro para isentar o fornecedor da sua responsabilidade, tá? Até porque, se for pensar na questão do transporte de um local a outro, não se vislumbra uma possibilidade de existência de culpa exclusiva de terceiros. Outro comentário também sobre essas excludentes, né, é que o desrespeito às normas de regular utilização do produto geram a excludente da responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor. Então eu vou lá, tenho lá todas as instruções para lavar uma roupa nova, eu vou lá, lavo de um jeito completamente diferente, a roupa estraga, eu vou lá e eu digo, eu quero trocar porque a roupa estragou a hora que eu lavei. Tá, mas como que lavou? Lavei assim, mas lavou tudo errado. Então, culpa exclusiva do consumidor. Então, essas normas de regular a utilização do produto, elas servem também para isentar o fornecedor, eventualmente, de uma indenização, né, por conta da simples má utilização do produto. Porque tem produtos que precisam de um cuidado específico, que senão eles vão de fato estragar. É assim, a gente sabe que é assim. Todo mundo tem pelo menos um produto que tenha lá alguma instrução específica de uso e assim por diante. Também se considerou inexistente a responsabilidade sobre uma prática chamada surfismo ferroviário, que acontecia muito em São Paulo, que era basicamente uma prática de surf realizada nas linhas de metrô, naqueles ferros da linha de metrô, na linha ferroviária. Então, uma atitude completamente perigosa, uma atitude completamente inconsequente e que acabou gerando, pela jurisprudência, uma tese de culpa exclusiva do consumidor também, ou culpa exclusiva de terceiro, dependendo do caso, como que aconteceu, né? Mas o fato é que havia culpa exclusiva ali daquele que diz ter sofrido dano.
Outra situação, e até que foi comentada na aula passada, né, é sobre o médico e o paciente e a falta de cuidados em relação ao tratamento. Então veja bem, nós fizemos muitos comentários na aula passada sobre, por exemplo, né, a cirurgia plástica, sobre aquela questão da obrigação de meio, obrigação de resultado e a responsabilização eventual do médico e assim por diante. Beleza, ótimo. Então, a gente pode até considerar que a responsabilidade do médico sobre os procedimentos estéticos seja objetiva, assim como uma boa parte da doutrina uma boa parte da doutrina e da jurisprudência considera. Mas, independente disso, independente dessa objetividade na responsabilização, o paciente que não toma os cuidados necessários, ele gera para o médico a ausência de responsabilidade por, de novo, culpa exclusiva do consumidor. Eu não tenho como responsabilizar o médico pela falta de cuidados do próprio paciente. Como eu falei, a gente sabe de casos, por exemplo, de pessoas que fazem cirurgias estéticas, saem dirigindo, por exemplo, do próprio hospital, já saem dirigindo, já saem fazendo uma atividade, já saem fazendo isso e aquilo. E isso já gerou muitos casos, né, e vai continuar gerando, porque as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, já gerou muitos casos de danos nos procedimentos estéticos, não por conta do procedimento mal feito, mas sim por conta de um procedimento que, querendo ou não é forte no sentido assim, os pontos e tudo não são fortes o suficientes para aguentar qualquer coisa e a pessoa sai de lá querendo fazer qualquer coisa. Então, nesses casos aí, eu tenho a culpa exclusiva do consumidor exatamente pelo fato de que essa pessoa não tomou os cuidados necessários. Então, só para vocês entenderem, né, e até nós tivemos um debate sobre isso, até para vocês entenderem que a ausência de cuidados pelo consumidor não muda, tá? Não muda a responsabilização subjetiva ou objetiva que a gente viu lá atrás. Uma análise é se eu preciso comprovar dolo ou culpa. Isso é uma coisa. Outra coisa é a culpa exclusiva da vítima, que vai retirar a responsabilidade independentemente de qual dos modelos eu tenha. Então, seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva, eu vou retirar essa responsabilidade a partir do momento em que o consumidor tem toda a culpa pelo ocorrido. Outra situação que gerou também uma ausência de responsabilidade é a utilização do cartão magnético por terceiro, né, que teria roubado, enfim, com a senha do banco. Isso porque o banco até avisa a gente disso, a hora que vai abrir uma conta, por exemplo, a senha ela é pessoal, a senha é intransferível. Então, e o cuidado com aquela senha ele é de responsabilidade do consumidor. Isso significa, pessoal, que se alguém usa o meu cartão com a minha senha, pressupõe-se que quem não cuidou da senha fui eu. E aí, o ônus da prova acaba se invertendo, ou seja, eu é que vou ter que provar que eu não tive nenhum descuidado e que aquela senha foi utilizada por roubo, por qualquer outra situação que eu consiga comprovar. Então, tanto o cartão quanto a senha, eles são pessoais e intransferíveis, eles devem ser de cuidado da própria pessoa. Por isso é que isso gerou uma tese, inclusive, acolhida pelos tribunais de culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva do consumidor. E aí, por fim, né, sobre essas excludentes, de quem é o ônus da prova dessas excludentes? Da culpa exclusiva da vítima, por exemplo, ou da não colocação do produto no mercado, ou da inexistência de dano no caso concreto. Vamos lembrar lá atrás, o consumidor tem direito ao auxílio, à facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova. Ou seja, se
o consumidor está dizendo algo que tem verossimilhança, ou seja, parece verdadeiro, o juiz já deve inverter o ônus da prova. Nós vamos ver essa regra um pouquinho mais para frente. Então imaginem vocês sobre as excludentes que já seriam ônus da prova do fornecedor. Aqui não tem absolutamente nenhuma dúvida. Quem deve provar a existência de qualquer uma das excludentes da responsabilidade civil é o fornecedor, é o réu. Beleza, pessoal? Continuamos na próxima etapa da aula.